A paz do Senhor, queridos e amados irmãos e irmãs, e você amigo que faz parte desse projeto, do nosso canal, onde a palavra de Deus sempre é divulgada. Nós temos uma palavra de Deus ao seu coração. Eu gostaria que você nos acompanhasse e também que você participe do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário, porque você estará sendo um divulgador do Evangelho. Você está comigo, junto comigo, você está fazendo a palavra de Deus chegar a mais pessoas. O YouTube vai entender que a mensagem é interessante e vai lançar para muitas pessoas. Então você está sendo um mensageiro da palavra de Deus e certamente será recompensado pelos céus. João 3,16, assim está escrito: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um projeto de Deus. Quando Deus criou céus, terra, mar, esse o grande universo, Ele criou o homem com um propósito de abençoar, que o homem pudesse ter experiências aqui na terra, em ligação com Deus, interligado com Deus, e ele pudesse usufruir. Deus preparou uma companheira, deu a liberdade para que ele procriasse, que multiplicasse e povoasse toda a terra. Mas Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. O desejo de Deus não é conviver conosco apenas no tempo, nesse espaço de tempo que é tão limitado. Porque quando a gente pensa que está vivendo, já está chegando o momento de partir para a eternidade. Porque passa tão rápido o tempo. Quantas pessoas já foram? Então veja bem, Deus preparou os céus, um lugar de gozo. Quando se fala acerca da Nova Jerusalém, a Bíblia diz que é uma cidade calçada de ouro resplandecente como cristal. Tudo isso Deus fez para mim e para você. O desejo dele é que você viva aqui nesta vida, mas em sintonia com os céus. Que você não se preocupe demais com essa vida, que você não foque demais nessa vida ao ponto de perder o foco maior, que é a vida eterna. Quando Deus colocou o homem aqui, Adão e Eva, nós vemos que Adão e Eva pecaram, saíram do propósito que Deus tinha para eles. Deus tem um propósito na tua vida, mas Ele te deu um livre-arbítrio, você tem opções, você pode escolher, mas Ele deseja que você esteja em sintonia com a vontade dEle. Ele descia dos céus, deixava de ser adorado por anjos, arcanjos e querubins, e desceu ao jardim do Éden, para receber a adoração do homem. Quando o dia ele chega e não encontra o homem no lugar da adoração, Deus naquele momento não foi adorado, deixou de ser adorado nos céus, para receber a adoração do homem que havia fugido da presença dele. E ele sente a falta daquela adoração do homem, e ele clama: Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás, que eu não ouço mais a tua adoração? Não há mais uma sintonia entre eu e você, Adão. O que aconteceu contigo? E Adão: Senhor, eu estou aqui. Mas aonde? Eu estou aqui escondido, Senhor, porque eu pequei. Eu deixei de fazer a tua vontade. E eu estou envergonhado, decepcionado. Não era isso que eu gostaria. Mas quem foi que te fez pecar? Diz: a mulher que tu me deste. Diz: mulher. Diz: não, foi a serpente. O pecado sempre é assim. A gente quer transferir para o outro, colocar a culpa no outro. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar do projeto de Deus comigo e com você. O projeto de Deus é eterno, mas Ele nos colocou aqui nessa vida para que a gente faça escolhas. E Ele disse: olha, o reino de Deus
é tomado por esforço. Você precisa se esforçar. E Ele nos deu esse livro sagrado, a Bíblia. Esse aqui é o manual do bom navegante. Essa aqui é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Essa aqui é a palavra infalível de Deus. Essa aqui é água, é pão. Isso aqui é tudo para nós, a palavra de Deus. E aqui na sua palavra Ele deixou tudo aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos. Mas Adão pecou. E o pecado distanciou do homem que ele tinha um projeto. O projeto de Deus, ele foi bloqueado ali quando o homem pecou. Ele disse, não, mas eu não fiz o homem para viver pouco tempo com o homem. Eu fiz o homem para viver eternamente com ele. Ele pecou. E vem a providência de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo deixou o seu trono de glória e veio aqui, como um cordeiro, para ser sacrificado pelo meu e pelo teu pecado. Ele morreu por todos, para nós que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos sim para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. Existe um projeto de Deus para ti, é a eternidade. E Jesus Cristo cumpriu todo aquele projeto. O resgate da nossa alma diante de Deus, o resgate do pecador diante do seu Salvador, precisava de um sacrifício de sangue. E Cristo no Calvário sofreu todas essas dores, seu corpo ferido e esmagado, seu sangue derramado no Calvário, para me libertar e te libertar do pecado, que tenta nos desviar do alvo que é Deus. Observe a palavra de Deus. Ele te ama. A nossa missão não é só essa aqui na terra. Existe uma missão maior, uma missão alvissareira, uma missão magnânime, uma missão eterna. Nós somos seres eternos. Nós precisamos usufruir da eternidade. Esse tempo aqui é muito pouco diante do que Deus tem preparado para nós. Um dia eu e você vamos morrer, ou então vamos ser arrebatados, como diz a Bíblia. Há uma promessa do arrebatamento para aqueles que creem na palavra de Deus. Mas o certo é que nós não viveremos eternamente aqui. Aqui é uma passagem. E você precisa se preparar para a viagem eterna, onde nós iremos morar na eternidade, habitar a eternidade, ao lado do Deus eterno, usufruindo de gozo, de alegria, de paz. Mas é necessário atentar para o sacrifício de Cristo, para a relevância do amor de Deus, que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que viu aquele mundo perdido e distanciado, diz, não é assim que eu quero. Quando fala em mundo, está falando em você, em pessoas. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê? Se você crê, faça uma reflexão na palavra de Deus. Vá numa igreja, busque o conhecimento eterno. Nós buscamos muito o conhecimento intelectual, e é óbvio, é necessário, é útil o conhecimento intelectual para nós termos oportunidade nessa vida, para vivermos com mais dignidade. Mas existe o conhecimento eterno, a sapientíssima sabedoria de Deus que nos guia para a vida eterna. Meu amigo, que Deus te abençoe, que você faça uma reflexão nessa palavra e perceba o tanto que Deus te ama e o propósito que Ele tem contigo. Não é somente aqui, Ele tem um propósito eterno. Te prepara, amigo, porque existe uma eternidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica na paz, em nome do Senhor.